Bom dia a todos vocês que nos assistem nesta manhã. A palavra de Deus nos diz que Deus é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. E quão bom quando nós entendemos quem é Deus, suas expectativas para nós e o que Deus espera que façamos também nesses últimos dias. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Na realidade, nós vamos folhear bastante a Bíblia na parte final, que eu preciso fazer uma fundamentação com vocês. Mas você deixa a sua Bíblia aberta no livro do Apocalipse, tá bom? A nossa conversa hoje tem a ver com este livro. E eu peço que você tente, se quiser anotar, copiar, nós vamos usar aqui a projeção como apoio. E logo em seguida entraremos aqui no desenvolvimento completo e pleno da mensagem. Irmãos, nós continuamos no ano de 2021 com todos os cuidados, como foram colocados aqui. Algumas pessoas ficam perguntando como vai ser o funcionamento das atividades da igreja. Nós continuamos com todos os cuidados, avançando com algumas limitações, mas com toda a coragem, criatividade, ousadia e aquilo que pode ser feito, nós não vamos nos omitir e nem cruzar os braços. Amém por isso? Então, incentivo você na sua casa a continuar lendo a sua Bíblia, orando, participando dos diversos projetos, que há muita coisa que pode ser feito mesmo de maneira adaptada. E nós vamos passar essa situação por mais algum tempo, não sabemos quanto. Eu creio que já estamos todos bem preparados, para enfrentar os próximos desafios, e que Deus nos ajude aí na superação de todos esses desafios. Muito bem, eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que ele é extremamente adventista do sétimo dia, e poucas pessoas entendem da perspectiva que estaria apresentando o tema para vocês hoje, o livro do Apocalipse. Então, o título da mensagem de hoje, ele está como o Evangelho para o tempo do fim, tá? E nós vamos desenvolver esse tema aí para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento nesta manhã. Nós estamos sempre esperando uma boa notícia, Todos os dias, todas as manhãs, esperávamos aí a notícia de que a vacina chegou, e parece que as opiniões se dividem, e nós estamos o tempo todo esperando aí a chegada de uma boa notícia, seja na vida profissional, seja na sua família, na sua saúde. Nós não gostamos de notícias ruins. E o que você precisa entender? Que a Bíblia, o Evangelho, a Bíblia é um livro de boas notícias, de boas novas. Por isso que nós vamos conversar hoje sobre essa boa notícia, essa boa nova que chegou a nós, em que momento, em que circunstâncias, e por que uma boa notícia, ela é importante. Quero mostrar para você que, antes de entrarmos na Bíblia aqui, qual é o efeito das boas notícias em nossa saúde física, mental e espiritual. Qual o efeito que as boas notícias e as más notícias produzem quando chegam aos nossos ouvidos? É interessante que as notícias sejam boas ou más, quando essas informações chegam até nós, nosso cérebro absorve todas elas, e elas são transformadas, então, passam por 3 passos. A primeira delas, que as informações que você ouve, aquilo que você vê, elas acabam sendo transformadas em emoções, e você sabe que emoções, elas podem ser positivas, e as emoções também podem ser negativas, e isso é um tremendo desafio. Bem, uma vez que as informações são transformadas em emoções, e você vai ver isso um pouquinho mais adiante, logo se transforma em pensamentos. Você logo começa a imaginar situações, começa a pensar coisas que estarão acontecendo, e logo então, essas informações, essas notícias, sejam positivas ou negativas, elas chegam então no campo do comportamento, que você passa então agora a agir conforme aquilo que você viu, aquilo que você então ouviu. E isso produz um estado emocional nas pessoas, e é comum
quando nós temos uma notícia para dar para alguém, a gente faz até uma piadinha, uma brincadeira, que a gente diz assim: amigo, eu tenho 2 notícias para dar. Você quer primeiro a boa ou a má notícia? Por que a gente faz essa pergunta? Porque a gente sabe que as notícias, elas produzem um efeito na nossa mente e também nas nossas emoções. Bem, qual é a realidade que nós vivemos? A realidade é que nós estamos hoje recebendo uma avalanche de informações vindo de todos os lados. Você acessa a internet, recebe no WhatsApp, liga a televisão, são redes sociais, no trabalho, ininterruptamente, o dia todo, 24 horas por dia, 7 dias a semana, e há uma saturação com relação às informações. E essas notícias, elas acabam trazendo algum efeito sobre a sua mente, sobre o seu estado emocional, sobre o seu espírito, e muitas pessoas não sabem, às vezes, administrar esse lado emocional diante das notícias que nós estamos vendo. Eu sei que, às vezes, a gente recebe uma notícia boa, a gente já fica todo eufórico, né? De repente a notícia é ruim, você já começa a tremer, já começa a dar um calafrio no corpo. Elas têm muita influência sobre nós. Vamos ver rapidamente, então, já que vamos falar dessa boa notícia que Deus tem para todos nós, quais são os efeitos das más notícias e alguns cuidados que você precisa ter para que você possa ter um bom estado emocional. Vamos lá então, efeitos das más notícias. O que elas produzem em nós? Elas geram, por exemplo, sintomas do medo, tensão, ansiedade, tristeza, nervosismo. As más notícias, elas prejudicam o sono, o sistema digestivo, a alimentação, a atenção, geram hipertensão, arritmias cardíacas, problemas de pele e altera também a nossa capacidade, às vezes, de decidir, de escolher, de avaliar, de pensar, de refletir. E quando o nosso cérebro ele recebe uma notícia ruim, o nosso sistema nervoso ele já se prepara e ele aumenta então a produção de cortisol e adrenalina, e os batimentos cardíacos e a respiração começam a ser acelerados, a cabeça dói, os sintomas são diversos, né? O corpo de algumas pessoas sua, a pressão arterial aumenta e os músculos começam a se contrair. Vejam vocês os efeitos das más notícias no corpo humano, e algumas delas são imediatas. Eu me lembro de um colega que fez teologia comigo. Um dia ele chegou em casa, pegou o carro, foi até a cidade, tinha que fazer uma ultrapassagem, não calculou direito na sua mente devido à inexperiência, chocou com um caminhão, o carro pegou fogo, ele morreu carbonizado. E ele era filho de um professor de teologia, e a notícia chegou para o pai. Ele, conhecendo a mãe, ligou para um amigo que era médico, pediu se podia acompanhá-lo, e quando ele deu a notícia, ela desmaiou na hora. Esse é o poder das notícias, né? E às vezes a gente vai acostumando com as notícias ruins e a gente nem percebe o efeito que isso está produzindo na nossa mente. Mas vamos agora ver na outra parte, qual é o poder de uma boa notícia. Agora, o poder de uma boa notícia na nossa mente, no nosso organismo, no nosso corpo, como é que funciona a boa notícia. Vamos então, só para que você possa acompanhar, eu coloquei algumas palavras. As boas notícias, elas têm o poder de criar um empoderamento. Cria em você uma automotivação, elas inspiram, geram otimismo, geram esperança, melhora o humor, melhora as suas perspectivas de vida, restaura a sua fé, fortalece o seu senso de você querer enfrentar as situações adversas da vida, e essas boas notícias, elas liberam os hormônios da felicidade, e são vários esses hormônios que estão na tela aí, e eles dão uma sensação de bem-estar, uma sensação de felicidade, de alegria, porque você recebeu uma boa notícia, uma aprovação no vestibular, você foi promovido no trabalho, você tinha uma expectativa com relação ao exame, não deu aquilo que você esperava. Então as boas notícias e as más notícias têm uma influência muito grande sobre nós. Vamos então ver o que a Bíblia fala a respeito dessas boas novas, essas boas notícias para nós. E às vezes eu fico preocupado que nós estamos esperando sempre uma boa notícia que tem a ver com a nossa vida, com a nossa sobrevivência,
E nós não estamos vivendo na expectativa de dias melhores aqui nesta terra, mas nós estamos vivendo na expectativa da volta de Jesus. E a gente sabe que para as coisas melhorarem, elas precisam piorarem. Então nós temos que ter essa compreensão. A maior expectativa que você precisa ter como filho de Deus é a expectativa da volta de Jesus. Mas a Bíblia é esse livro de boas novas, de boas notícias. E essa boa notícia, ela já é traduzida na palavra evangelho. A palavra evangelho significa boa nova e significa também boa notícia. E eu vou fazer agora uma rápida passagem pela Bíblia com vocês e vamos chegar então na conclusão para você entender qual é o evangelho que nós temos nesses últimos dias, que vai trazer muita alegria para o nosso coração, muita esperança e que vai transformar também esses últimos dias que estamos vivendo aqui antes da volta de Jesus. Vamos então falar um pouquinho sobre o evangelho no Antigo Testamento. É interessante que às vezes a gente fica pensando como que o evangelho só está no Novo Testamento, mas em que circunstâncias surgiu o evangelho? Onde que nós encontramos, como dizem os teólogos, o proto-evangelho, o primeiro evangelho? Para entender o evangelho no Antigo Testamento, nós precisamos entender bem o capítulo 1 de Gênesis, a criação, os propósitos que Deus tinha, quando Ele criou o mundo, quando criou os seres humanos. Lembrando que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, criados para se multiplicar, criados para glorificar a Deus. E de repente a Bíblia diz então que acontece uma interferência na criação divina. Então o plano de Deus ele é interrompido e agora Deus entra com um plano B, Deus entra com uma outra estratégia e esse plano de Deus então se chama plano da salvação. E é interessante que para você entender o evangelho, você precisa compreender um outro conceito, que às vezes nós temos uma compreensão muito pequena e o cristianismo contemporâneo tem reduzido muito este conceito, que é o conceito de pecado. Se você não entender o que é pecado, dificilmente você vai valorizar o evangelho, porque existe um problema e existe uma solução. Então, quando você entende o que é pecado, e o que a Bíblia diz que é pecado? A Bíblia fala que o pecado é morte, pecado é destruição, pecado é miséria, a Bíblia diz. Então, uma vez que os seres humanos pecaram, a Bíblia diz que eles foram destituídos, eles perderam a glória de Deus, aquela imagem de Deus foi corrompida, maculada, manchada, ela passou cada vez mais ela foi sendo ofuscada, menos percebida nos seres humanos, e agora então há uma condenação sobre a raça humana, os seres humanos estão condenados à morte. E a Bíblia diz que esta morte, então, ela é morte eterna. E Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia e bondade, a Bíblia diz, então, que Deus, Ele surpreende agora Adão e Eva com este plano que nós chamamos, então, de plano da salvação, plano da redenção. E este evangelho foi apresentado pela primeira vez a Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Eles já tiveram uma compreensão do que é o pecado e também o que é o evangelho. Eles sabiam, a Bíblia diz que se pecares, certamente morrerás. Esse é o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E sobre todos nós que estamos aqui, quando nasce um ser humano, ele já nasce com a condenação do pecado sobre ele. Já nascemos em pecado e essa condenação ela acaba perseguindo por toda a vida, até o momento que nós rompemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Essa condenação do pecado ela é transferida então para Jesus. O pecado então ele trouxe condenação, trouxe morte física, e a Bíblia fala da possibilidade então de morte eterna, conforme Gênesis 3:8, só que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva se escondendo por entre as árvores do jardim, com temor, com receio, com medo, a Bíblia diz então que Deus apresenta o evangelho para eles. Deus chegou, Adão, onde estás? Adão, traz um cordeirinho até mim. Deus pegou ali um cutelo, deu nas mãos dele, teve que imolar aquele cordeiro pela primeira vez, sentindo as suas mãos ensanguentadas, aquele sentimento de morte. E então, Gênesis 3:15, nós encontramos ali o primeiro evangelho da Bíblia, chamado como o proto-evangelho, a promessa de que um descendente que nasceria da mulher, ele viria e esmagaria então a cabeça da serpente. E este evangelho, desde Gênesis, pecado, evangelho,
ele passa a ser agora o principal tema das Escrituras. Todo os 66 livros da Bíblia, ele vem falando a respeito do Evangelho. E ele foi revelado a todos os patriarcas, eles anunciaram, proclamaram o Evangelho, e agora no Antigo Testamento você vai poder encontrar o Evangelho de diferentes perspectivas. Por exemplo, vou colocar pelo menos 3 situações para vocês pensarem aqui. Gênesis fala do Evangelho, sim, apresenta o primeiro Evangelho, a promessa de um Redentor que viria, e essa era a grande expectativa do Novo Testamento, se esse é o Messias, se esse não é o Messias. Bem, irmãos, mas nós vamos encontrar o Antigo Testamento repleto de circunstâncias descrevendo o Evangelho. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você não entende, por exemplo, o livro de Levíticos, o que é o livro de Levíticos? O livro de Levíticos é o Evangelho em símbolos. Talvez seja um dos livros mais importantes da Bíblia, porque ali você vai encontrar todo o sistema de ritual, de sacrifício, de ofertas, de entrega, de derramamento de sangue. E outro dia uma pessoa chegou e falou assim: pastor, tinha alguns livros da Bíblia que não podia existir na Bíblia, né? O que a gente faz com um tal de livro de Levíticos? Só fala de morte, só fala de sangue, de sacrifício. Gente, o livro de Levíticos, se você tirar o livro de Levíticos, especialmente o capítulo 16 de Levíticos, você desconstrói toda a teologia adventista do 7º dia. Porque a nossa teologia ela está fundamentada em cima da doutrina do santuário. E se você desconectar o capítulo 16 de Daniel, capítulo 8, de Apocalipse, de algumas sessões, você basicamente acabou com toda a interpretação adventista. Se alguém falar assim, como é que a gente destrói os adventistas? É só não entender Levíticos capítulo 16. Levíticos fala do Evangelho em símbolos, e você tem que ler o livro do Apocalipse. E o que Levíticos é para o Antigo Testamento, o livro de Hebreus é para o Novo Testamento, falando a respeito de um ministério superior, mais excelente ainda, que nós encontramos ali defendido pelo apóstolo Paulo. Mas nós vamos encontrar no Antigo Testamento o Evangelho através de histórias, o Evangelho por meio de poesias. Você vai ver Jó falando do Evangelho, você vai ver vários autores que descrevem através de poesia. O livro de Salmos fala muito a respeito, os salmos messiânicos são lindos, maravilhosos. Você vai encontrar o Evangelho sendo descrito também nos próprios Evangelhos, que são 4, vamos falar sobre isso. E você vai encontrar o Evangelho também descrito nas profecias. Se você estudar profecias desconectadas do Evangelho, você não vai ter uma compreensão saudável com relação aos últimos acontecimentos. Então, o Evangelho, irmãos, ele está em todas as Escrituras. Não existe Evangelho somente no Novo Testamento, somente graça no Novo Testamento. A graça de Deus se manifestou, diz Tito, salvador a todos os homens. Ela se manifestou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e experimentaram logo então ali a graça maravilhosa de Deus. E foi o Evangelho que trouxe, que abriu essa porta, que escancarou essa porta agora, e que trouxe a nós então a possibilidade de restauração, de reconciliação, de estar novamente, de ser novamente um homem, uma mulher, à imagem de Deus. Foi o Evangelho que trouxe essa possibilidade. E lá no Antigo Testamento, irmãos, nós temos um outro livro da Bíblia que é considerado também o Evangelho do Antigo Testamento. Inclusive nós estamos estudando sobre este livro, que é o livro de Isaías. Está bem interessante o estudo aí, toda semana com uma descrição de alguns capítulos. O livro de Isaías, ele é considerado então o Evangelho também do Antigo Testamento. E você vai ver que além de fazer uma descrição do povo de Deus, do remanescente, ele vai tratar Jesus também de uma perspectiva de um remanescente também, aquele que vem restaurar e complementar também o plano da salvação. Então, Isaías, talvez o ponto mais alto do livro de Isaías, seja então Isaías capítulo 53, que é a descrição mais extraordinária da Bíblia, quando fala da exaltação do Messias, e a expressão mais profunda do capítulo 53 é aquela: o castigo que estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz, né? Sabe aquele, quando você aprontava quando criança? Eu me lembro que quando aprontava quando criança, eu só sentia paz depois que a minha mãe aplicava o castigo. Enquanto não tinha o castigo, tinha aquela perturbação na sua mente, aquele medo, aquela ansiedade, mas quando a mãe aplicava a disciplina,
quando ela aplicava o castigo, você sentia o quê? Ufa, que alívio, já corria para o braço da mãe, está tudo resolvido, está pagado, está perdoado. E é o que Isaías fala, é o castigo que traz o quê? É o castigo que traz a paz. E este castigo que você e eu merecemos, que é a morte, quando você aceita Jesus, Jesus então fala, filho, fique tranquilo agora que essas consequências elas estarão sobre mim. E você sente aquela paz, aquele alívio, aquela tranquilidade fantástica. Bem, vamos sair rapidamente do Antigo e vamos para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, ele também vem apresentando, o Evangelho vem, aliás, ampliando um pouquinho mais para nós o que é a questão do Evangelho. Você vai ver o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino de Deus, aparece 15 expressões na Bíblia que se referem então à questão do Evangelho. E nós temos 4 Evangelhos dentro do Novo Testamento. O que são os Evangelhos? Eles vêm contando a vida de Jesus, aquilo que era uma promessa, aquela foto que nós tínhamos lá no Antigo Testamento, ela foi, você tinha, que você enxergava, que você imaginava, agora não mais a foto, você tem agora a própria pessoa. Jesus é o próprio Evangelho agora, e ele vem então, e esses 4 apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vêm falando agora sobre aspectos teológicos relevantes e muito importantes para que você entenda que Jesus realmente é o Messias. Vem falando então sobre a encarnação de Cristo, você vai ver os evangelhos focando a encarnação de Jesus, logo em seguida focando o seu nascimento, o seu ministério, e aí você faz, 70% dos evangelhos se dedicam ao ministério de cura, de pregação e de ensino de Cristo, e agora vai falar também sobre a morte de Jesus. Geralmente a parte final dos evangelhos são dedicados então a toda esse processo, o cumprimento do ritual do santuário lá de Levíticos, agora você vai ver ali sendo cumprido então na pessoa de Cristo. Então o foco dos evangelistas, dos 4 evangelhos, é contar, é descrever o evangelho de Cristo aonde? Na terra. Preciso que você entenda muito bem isso. Todos os evangelhos, o foco deles é descrever, Jesus foi, subiu, desceu, sentou, ouviu, chamou, falou, comeu. Ele quer focar o ministério de Cristo na terra, porque quer dizer, olha, esse aqui é o cumprimento lá da profecia, esse aqui é o descendente da mulher, ele está entre nós. Então esse é o foco deles, e o foco dos evangelhos, eles terminam com uma motivação extraordinária com a ressurreição de Cristo. Ele passa pela morte, ele é cordeiro, ele é o próprio sacerdote, e Jesus então é levado à cruz, a cruz ali é o altar, e Jesus passa pela experiência da morte, mas a Bíblia diz que ele ressuscita, permanece um pouco de tempo com os discípulos, e logo em seguida então, você vai perceber que Jesus, ele desaparece, não está mais entre os discípulos, e a sua ascensão foi testemunhada, foi vista, foi presenciada, e Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que mais de 500 pessoas perceberam esse momento em que Jesus foi trasladado, deixou a terra, e assim os evangelhos, eles silenciam, e não mais falam a respeito da vida de Jesus. Mas aí nós chegamos agora no último evangelho, e agora eu quero pedir que você me acompanhe na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, e essas expressões, você vai ver que o Apocalipse, ele é um resumo dos 65 livros da Bíblia, e eu comecei esse ano lendo o livro do Apocalipse, e é algo fantástico. Eu fico lendo o Apocalipse. Essa semana cheguei na associação, gastei mais de 1 hora lendo o Apocalipse 1, imaginando aquelas cenas lindas, maravilhosas. Se alguém perguntar para você aí, qual é o evangelho para o tempo do fim? Nós temos 4 evangelhos históricos, mas nós temos um evangelho escatológico que aponta para onde Cristo está, o que Ele está fazendo, como é a sua ministração, como vai se desenvolver todos os eventos do fim. Então, os nossos olhos nesses últimos dias devem estar focados no livro do Apocalipse. E agora eu vou dizer algo para você aqui, irmãos. Assim como nós gostamos dos evangelhos, amamos os evangelhos, contamos os evangelhos para os filhos, o remanescente do tempo do fim deveria contar a história das 2 bestas, das 2 meretrizes, as 3 mensagens. Esse é o beabá
do remanescente para o tempo do fim. Quem não entende o livro do Apocalipse, não tem paixão de entender o livro do Apocalipse, você dificilmente vai ter uma compreensão do evangelho eterno que fala lá. Porque o evangelho que foi pregado lá em Gênesis capítulo 3 para Adão e Eva, este evangelho continua sendo pregado pelo remanescente nos últimos dias. Só que entre o primeiro evangelho e o último evangelho eterno sendo pregado nesses últimos dias, você vai perceber uma contrafação, uma ação inimiga, tentando obscurecer agora a pessoa de Cristo no santuário celestial. E estabelecendo um outro sistema de adoração para as pessoas. Por isso, irmãos, o livro do Apocalipse é crucial, é fundamental. Sem entender o Apocalipse, você jamais pode dizer que você é um cristão consistente e coerente para os dias em que nós estamos vivendo hoje. Eu apelo para você, para que você entenda este livro. Vamos rapidamente para o livro do Apocalipse, fazer uma breve análise aqui. Apocalipse capítulo 1, no verso 1, começa dizendo assim: revelação de quem? Digam para mim aí. Esse é o evangelho que foi quem se revelou para Adão e Eva quando eles pecaram, quem se revelou para as outras quando nós pecamos aqui. O evangelho, o Apocalipse é a última revelação de Jesus Cristo. Já se revelou na sua morte, no seu ministério, na sua encarnação, na sua ressurreição. Agora Jesus está na sua última manifestação ao mundo, e a Bíblia fala aqui, revelação de Jesus Cristo. E aí eu quero mostrar para você agora, lá no verso 12, João diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando eu vi 7 candeeiros de ouro. Candeeiro é uma expressão de onde? Me ajudem, quem já estudou? Candeeiro é uma expressão que está no santuário, está lá em Levíticos. João, ele andou com Jesus, comeu com Jesus, sentou com Jesus, viu seus milagres, suas curas, ele conhecia o cabelo de Jesus, a cor da pele de Jesus. Mas quando João, lá na ilha de Patmos, ele tem uma visão e ele contempla agora o ministério de Cristo no santuário celestial. E aqui você tem que entender, se os 4 evangelhos, o foco é descrever o ministério de Cristo na terra, o último livro da Bíblia, ele só tem um foco: contar o ministério de Cristo aonde? Lá no santuário celestial. Irmãos, isso é uma coisa extraordinária, porque esta é uma porta que se abre para nós, uma porta de salvação, uma porta de esperança. O Apocalipse vai focar Cristo agora lá no santuário celestial. Capítulo 1 a 9 de Apocalipse, Cristo no lugar santo. Capítulo 10 em diante, Cristo no lugar santíssimo. Juízo, acontecimentos finais, decretos, eventos, pragas caindo sobre a igreja, sobre o povo, caindo sobre o mundo. Então você precisa ter essa compreensão. Irmãos, eu lamento em dizer para vocês hoje que nós, como adventistas, que devemos ser um povo consistente da Bíblia, nós somos um povo hoje evangélicos, não estamos entendendo mais a Bíblia, as Escrituras, tendo uma compreensão profunda, porque nós temos um evangelho para os dias de hoje, e o evangelho que nós pregamos é diferente dos evangelhos da igreja A, B, C, D, F, qualquer igreja, nós temos um evangelho diferente. Este evangelho que Deus chamou a igreja adventista para pregar, que envolve a lei de Deus, envolve o sábado, envolve a justificação pela fé, envolve a reforma de saúde, envolve a restauração do dom de profecia, envolve uma série de profecias, e tem muita gente que não entendeu isso ainda. Onde estão os seus olhos nesses últimos dias? Nossos olhos devem estar fixados aqui no livro do Apocalipse. É a sua atenção, aqui está a mensagem para os últimos dias, e Deus nos deu uma mensageira, e você deve olhar para os seus escritos, e aqui, irmãos, está a mensagem para você, é a boa notícia para os últimos dias. Qual é a boa notícia? Que o reino de Deus se aproxime, irmãos. Oh, glória a Deus, essa é a boa notícia, essa é a boa nova. O nosso Salvador ressuscitou, Ele está sentado à direita do Pai, Ele já está na administração final do santuário. Se você olhar para o livro de Levíticos, nós já estamos em Levíticos 16, é a última fase, é a última parte. E agora, João olha, irmãos, e João não vê mais aquele seu amigo, aquele seu companheiro, que ele tocava, que ele andava. A Bíblia diz que João colocava, declinava a sua cabeça no peito de Jesus.
João olha e João vê o que, irmãos? Ele diz aqui, no meio dos candeeiros, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. A expressão Filho do Homem você vai encontrar lá em Daniel, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, roupas, vestes sacerdotais, de um sumo sacerdote que usava no dia da expiação. E João olha, e ele não vê mais um Cristo na sua humanidade, ele vê um Cristo glorificado agora, e ele diz aqui, a sua cabeça e cabelos eram brancos. Pergunto para você, quando Jesus esteve na terra com João, o cabelo de Jesus era branco? Possivelmente não, mas João ele vê Jesus na sua glória, os seus cabelos eram brancos, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como bronze polido. E ele vai descrevendo aqui, tinha nas mãos direitas 7 estrelas, até que nós chegamos então, quando João, ele diz aqui no verso 17, quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Você vai ver, eu tenho um dia que eu vou pregar domingo para vocês aqui, eu quero pregar sobre Jesus no livro do Apocalipse. Vocês vão ver que coisa extraordinária, mas não é o meu tema hoje aqui, pela manhã com vocês. E aí João, ele cai aos pés de Cristo, ele adora Jesus, ele vê Cristo na sua glória, e Jesus começa agora a enviar revelações, mensagens, o que ele está fazendo, como ele está atuando, como as coisas vão acontecer no tempo do fim. E aí João começa a receber boas notícias, irmãos. João começa a receber boas notícias, boas novas de acontecimentos, e essas boas notícias devem alegrar o nosso coração, de saber que o nosso rei se aproxima, as coisas irão se acabar. Essa é a boa notícia, que nós estamos chegando ao final da nossa peregrinação. A boa notícia é que nós aceitamos Jesus, e nós não estamos mais com aquela condenação do pecado sobre nós. Amém por isso? Glória a Deus! Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aceitamos a Cristo, aceitamos a sua palavra, aceitamos a sua lei, aceitamos os seus mandamentos, não vivemos uma vida hipócrita, falsa, medíocre. E aqui essa é uma boa notícia, porque nós estamos em Cristo, fomos comprados, lavados, limpos, regenerados, estamos nos voltando a ser novas criaturas, estamos sendo restaurados à imagem e semelhança de Deus. Esta é a boa notícia, é a boa nova. Mas tem mais boas notícias, e o Apocalipse vem nos atualizando. Ele diz que os sinais estão se cumprindo. Isso é motivo de alegria, porque Jesus disse, quando vocês vides que os sinais estão se cumprindo, abaixem a cabeça, reclamem, não vinham à igreja. Jesus disse, quando você vides que os sinais estão se cumprindo, façam o quê? Levante a cabeça. Chegou a hora da igreja adventista levantar a cabeça, levantar a voz, tornar-se uma voz mais forte de esperança para as pessoas, abrir a Bíblia e explicar. Você nasceu em pecado, existe uma condenação sobre você, mas eu tenho uma boa notícia para você. Todo mundo que prega o Evangelho, todo mundo que dá estudo bíblico é contar para as pessoas uma boa notícia, uma boa nova, que produz alegria no coração das pessoas. E esse Evangelho, irmãos, ele é fantástico. Você pode, quero motivar você neste ano a entender o livro do Apocalipse, compreender melhor. Aqui está a essência, a natureza do adventismo, que nós somos um povo profético. Mas como vamos ser um povo profético pregando a história simplesmente de alguns personagens e aquilo que Jesus fez para enfrentar crises existenciais? Irmãos, nós temos muito mais do que crises existenciais para enfrentar. Nós temos um grande conflito, nós temos uma crise iminente diante de nós, e você precisa entender o Apocalipse. Mas como existe um analfabetismo hoje, eu insisto muito com os pastores aqui na associação, preguem as profecias, preguem o Apocalipse. As pessoas precisam entender, compreender o tempo em que nós estamos vivendo, quem nós somos. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus nos chamou para fazermos parte deste movimento e fazermos a diferença dentro deste movimento. Os sinais estão se cumprindo, essa é uma boa notícia, essa é uma boa nova. Você está salvo em Jesus, nossa peregrinação está chegando ao fim. Mas ainda, irmãos, tem uma notícia melhor, mais extraordinária. Jesus, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Ele conhece a sua vida, Ele sabe onde você nasceu, seus medos, suas ansiedades, suas expectativas. Jesus, e nós temos alguém sentado lá no trono, que é o nosso amigo, é o nosso companheiro, mas também é o nosso juiz. E Ele está sentado diante da lei de Deus, cheio de graça, para
e realizar também o último julgamento e os últimos acontecimentos dessa terra. Mas, irmãos, quanta coisa bonita nós temos aqui neste livro, irmãos. Eu vou passar rapidamente com você aqui. Eu quero que você vá comigo rapidamente, Apocalipse capítulo 11, no verso 19, a transição do ministério de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. O Apocalipse é todo estruturado dentro dessa base do Apocalipse, e a Bíblia diz assim, quando João, ele vê no capítulo 11, no verso 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto. O que diz aí essa expressão? Leiam para mim, o que diz a sua Bíblia aí? Arca do quê? Essa é a transição. É Jesus saindo do santo e começando o seu ministério no lugar santíssimo. E quando começa o ministério no lugar santíssimo, é a restauração do dom de profecia no capítulo 12, a restauração da lei de Deus. Aí vem a descrição dos eventos finais, toda uma estrutura no capítulo 13, de 2 movimentos que vão se unir agora, fazer um decreto. Capítulo 14, aqui está os versos 6 a 12. O evangelho que foi pregado lá em Gênesis, passa a ser pregado agora nesses últimos dias. E sabe, irmãos, quando eu olho para o livro do Apocalipse, a gente começa a ver, né? Quando João diz aqui, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Este evangelho eterno, irmãos, você sabe que a Bíblia fala de 2 evangelhos. A Bíblia fala de um evangelho verdadeiro e fala de um evangelho falso. O evangelho verdadeiro prega o sábado ou prega o domingo? Sábado ou domingo? Prego sábado. Eu sei que não é um discurso popular, as pessoas não gostam, mas é isso mesmo. O evangelho verdadeiro, ele prega que nós temos que voltar a ser a imagem e semelhança de Cristo. O evangelho falso por aí, ele não está preocupado com isso. E aí você tem muitas coisas que este evangelho prega, irmãos. O evangelho verdadeiro, ele prega aqui, ele vai pregar sobre a criação, ele vai engrandecer a Bíblia, ele vai falar a respeito do juízo, dos mandamentos, da lei de Deus, do sábado, da mudança, a transformação, tudo o que precisamos deixar. E aqui está a beleza, irmãos, deste evangelho. A igreja adventista do 7º dia, ela foi chamada por Deus para pregar as 3 mensagens angélicas. E Ellen White diz que esta é a última mensagem de advertência a ser dada ao mundo. E eu me alegro quando ela diz isso, porque ela diz que a última mensagem a ser dada ao mundo sairá da boca dos adventistas do 7º dia. Mas eu quero dizer algo para você agora. Não vai sair da boca da instituição, vai sair da sua boca. E você está pregando o evangelho eterno para quem? Para quem que você prega o evangelho eterno? Para quem que você está pregando sobre as verdades da Bíblia, do sábado, da volta de Jesus? Para quem que você está pregando? Ou você diz assim, olha, eu sou remanescente, estou na igreja remanescente, mas não estou pregando o evangelho. Se você não prega o evangelho eterno, você não pode dizer que você é um remanescente. Porque o remanescente no tempo do fim vai ter uma voz mais forte. Ele vai chegar a lugar que ninguém chega. A igreja instituição está pregada em usar comunicação, usar as redes sociais, mas no seu bairro, no seu prédio, no seu condomínio, na empresa que você trabalha, no escritório que você anda todos os dias, com os amigos que você tem, eles sabem que você é realmente um adventista e que você tem uma mensagem diferente para pregar para as pessoas? Ou você continua sendo, a moda agora não é ser diferente, é ser igual, é ser parecido, né? E as pessoas não percebem mais quem nós somos. Irmãos, chegou a hora do povo adventista se levantar, irmãos. Chegou não, já passou a hora, nós temos que nos levantar. E o que Deus espera de você, não importa se você é jovem, homem, mulher, adulto, criança, qual a sua idade, todos nós temos que se unir na pregação final das 3 mensagens angélicas. E que privilégio é esse, irmãos? Que privilégio extraordinário é esse que Deus concedeu para mim, Deus concedeu para você, o privilégio. Deus olhou no meio de tantas pessoas aqui em Belém, Deus falou, é você, eu preciso de você, eu preciso do seu sorriso, eu preciso do seu olhar, eu preciso do seu tom de voz, eu preciso do seu jeito de andar, de caminhar, eu preciso dos lugares que você frequenta, para que você faça a diferença, eu preciso de você. Só que Deus, irmãos, Ele confiou em você, mas você tem correspondido às expectativas de Deus, que é pregar as 3 mensagens angélicas. Custa muito você pegar um estudo bíblico, sentar com alguém, dar essa boa notícia, informá-lo, dizer o que está acontecendo, atualizá-lo. Que coisa extraordinária, que privilégio, irmãos. Por isso que João diz, ele fala aqui em grande voz, nós precisamos intensificar a nossa voz, irmãos. Intensificar essa voz, que o rei vem vindo, e que chegou a hora. E João passa por todo esse conteúdo do Apocalipse,
e João chega nos 3 últimos versos. Eu quero terminar a mensagem com vocês aqui. É uma pena que o tempo não permite a gente avançar mais aqui, mas eu queria só dar essa visão panorâmica do Evangelho para você. E este último livro, que é o Apocalipse, você tem que entender este livro. Se alguém pedisse para você contar a história de Zaqueu, você conseguiria contar? Com certeza. Se alguém pedisse para você contar a história de Nicodemos, você conseguiria contar? Consegue. Se alguém pedisse para você contar a história da mulher adúltera, nós conhecemos as histórias dos evangelhos. A pergunta é, se alguém pedir para você falar de um tema do Apocalipse, você consegue falar, contar, descrever? Às vezes nós não temos essa empolgação, só que este é o evangelho para hoje. Está aqui, diante de nós. E nós temos que entender, e eu quero falar das 3 últimas preocupações de João, quando ele vai fechar o Apocalipse. Você sabe que as últimas palavras, elas são fundamentais. E as 3 últimas palavras do apóstolo João, para mim, elas são cruciais. Ele diz no capítulo 22, se você puder ir lá no último capítulo, suas últimas palavras, é o último capítulo, são as suas últimas palavras. E agora João começa no verso 18, fazer a conclusão do livro. Depois de tudo que ele viu, depois de tudo que ele ouviu, depois de tudo o que ele contemplou, os acontecimentos, João diz, eu quero dizer 3 coisas que são importantes agora para a igreja no tempo do fim. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Preste atenção, diz João, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas. Primeiro ponto crucial que diz o apóstolo João para o tempo do fim. Primeira coisa, a Bíblia precisa ser considerada tal qual ela é nos últimos dias. A palavra de Deus não precisa de correção, quem precisa de correção sou eu e você. A palavra de Deus não precisa de acréscimo, não precisa tirar nada, não precisa acrescentar nada, e o movimento de Deus nos últimos dias é um movimento que vai engrandecer as Escrituras, vai engrandecer a Bíblia, vai falar da Bíblia para as pessoas. É sábado, me desculpe, mas não tem outra coisa para te alegrar. É sábado, não tem outra coisa para dizer para você. Se a Bíblia diz que não é para comer carne desse tipo, desculpe, não tem outra coisa para dizer, porque o povo de Deus nos últimos dias tem um compromisso com as Escrituras. Desculpa, eu não faço, eu não estudo, eu não frequento. Hoje existe uma moda de querer guardar o sábado de maneira mais social, né? A gente vai para a praia, tem gente que quer ir para Igarapé, quer nadar, quer... Irmãos, nós precisamos entender, irmãos, o povo de Deus nos últimos dias terá a Bíblia em mais alta consideração. A Bíblia é a boa notícia de Deus para você. Amém por isso? É a boa notícia. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, entenda a Bíblia. Use a lição de escola sabatina para entender melhor a Bíblia. Leia o Espírito de Profecia para entender melhor a Bíblia. Faça tudo para você entender a Bíblia, porque quem não entender a Bíblia será enganado nesses últimos dias. Vai cair nas seduções assim como Adão e Eva caiu. Vai perder a salvação. Você precisa entender a Bíblia. Você tem que amar a Bíblia. E a pergunta que eu queria fazer para você são as últimas palavras de João. Você ama a Bíblia? Você tem tirado o tempo para ler a Bíblia? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você acorda com fome da Bíblia, das Escrituras? Ou você está fazendo o jejum da Bíblia? Imagine fazendo o jejum do estudo da Bíblia nesses últimos dias. Onde é que você vai parar? Chegou o tempo, irmãos. Essa semana eu disse para os pastores, chegou o tempo da igreja local ser igreja. Chegou o tempo do membro ser um cristão verdadeiro. Daqui a pouco as instituições serão fechadas. Decretos virão sobre a igreja. E aí cada um vai ter que desenvolver a sua fé agora e permanecer em pé até o dia que Jesus vai voltar. Bem, irmãos, a primeira preocupação de João no tempo do fim foi a Bíblia. Sabe por quê? Foi a última preocupação de João? É porque Adão e Eva caíram porque eles questionaram a palavra de Deus, não levaram a sério as Escrituras. Segunda preocupação de João, verso 20. João diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho e venho sem demora. E aí João diz, amém. Vem, Senhor Jesus. Qual é a preocupação, a segunda preocupação de João? A primeira é qual é? A Bíblia. Bíblia. Somos o povo da Bíblia. E jamais vamos negociar nossos princípios, aquilo que a Bíblia, somos o povo da Bíblia, e temos que amar a Bíblia,
comer da Bíblia, se alimentar, somos o povo da Bíblia. E aí João diz, beleza, somos o povo da Bíblia, mas nós também somos o povo do advento. E aí João diz agora aqui, ora vem Senhor Jesus. João está fechando o seu livro e ele vibra. Ele diz, Jesus deu testemunho, Ele me deu a certeza, Ele me garantiu, eu vi, eu olhei, o Rei vem vindo. Oh, glória a Deus, irmãos. João está dizendo aqui, povo dos últimos dias, é Bíblia, Bíblia e Bíblia. Agora João diz o quê? É olhar para a volta de Jesus. Que coisa linda, irmãos. Às vezes, esse dia eu estava viajando com a minha esposa, paramos num local, ela falou assim, você está ficando bobo, é? Eu falei, por quê? Que você está olhando para o céu? Eu falei, eu estou sonhando com aquela nuvenzinha pequena, do tamanho de uma mão, não vejo a hora de aparecer essa nuvem no céu. Você olha para o céu, às vezes eu fico olhando, oh meu Deus, quando é que vai aparecer essa nuvenzinha, pequenininha, do tamanho de uma mão, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. João diz, povo dos últimos dias, Bíblia, Bíblia. Aí João olha e diz, gente, não tirem os olhos da segunda vinda, o Rei vem vindo, cuidado com as artimanhas, cuidado com as ciladas que o inimigo vai montar, com os entretenimentos que ele vai colocar diante de vocês, não percam os olhos, não tirem os olhos da volta de Jesus. E quando nós pensamos na volta de Jesus, irmãos, aí Mateus 24:14 diz o quê? Que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as pessoas, então virá o fim. Para que o fim aconteça mais rápido, nós temos que pregar o evangelho. E eu insisto nesse ponto, irmãos, 95% dos nossos membros são excelentes membros, tiram nota 10, são fiéis dizimistas, guardam o sábado direitinho, procuram cuidar da sua saúde, mas não estão engajados na pregação do evangelho. Se Jesus voltar, muitas pessoas vão se perder por causa da nossa omissão. Volta de Jesus é a ênfase desta igreja, irmãos, nós temos que anunciar, pregar a Bíblia e pregar a volta de Jesus. Mas aí João termina o seu livro e João vai falar a palavra mais importante de toda a Bíblia. Olha o que ele diz aqui. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Irmãos, quem é você e eu sem a graça maravilhosa de Jesus? Essa graça que foi manifestada lá no Jardim do Éden. Essa graça que foi manifestada aos antediluvianos, eles não deram ouvidos. Essa graça foi manifestada a Noé, foi manifestada a Matusalém, foi manifestada a Abraão, Isaac, Jacó, foi manifestada a Davi. E esta graça também foi manifestada também a mim e a você também. Por isso, irmãos, a graça do Senhor Jesus deve ser com o povo de Deus nesses últimos dias. E essa graça é o poder de Deus em nós. Por isso que eu termino com Romanos 1,16 para você. Porque se você aceitou o Evangelho para os últimos dias e você não está experimentando transformação, mudanças de vida na sua vida, eu quero dizer, tenho uma triste notícia para você, você não aceitou o Evangelho. Se você aceitou o Evangelho, mas não tem mudanças de comportamento, mudanças de mente, mudança de atitude, desculpe, você não aceitou ainda o Evangelho. Porque o Evangelho, Romanos 1,16, Paulo diz que o Evangelho é o que, irmãos? Não é só doutrinas, não é somente crenças, não é somente restauração de verdades. Paulo diz que o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O Evangelho é a manifestação da justiça de Deus. O Evangelho é a morte de Cristo, é o sacrifício de Jesus, é a pessoa de Cristo. E Paulo diz aqui, eu não me envergonho do meu Redentor, do meu Salvador, da sua morte humilhante na cruz, porque o Evangelho, irmãos, quando você aceita o Evangelho, você recebe o poder de Deus na sua vida e você começa a vencer hábitos, tendências, paixões. Você começa a ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma pessoa se superar. Seus olhos dão uma mudança de foco da terra para o santuário celestial. É ali que você está focando, é ali que você está olhando, é ali que você está contemplando. E você não tem tempo para pensar nas coisas dessa terra. Por isso que Paulo diz, o Evangelho é o dinamis. A palavra no grego é dinamis. O que é o dinamis? Originou-se uma palavra chamada dinamite. O Evangelho, ele é colocado dentro, a dinamite, ela serve para quê? Diz aí para mim, irmão Sila, para que serve a dinamite? Você faz um furo na rocha e você enfia o quê? E ela faz o quê?
explode. O Evangelho já explodiu a sua vida? Já rachou esse coração duro, de pedra, incrédulo? O Evangelho já explodiu aí a sua mente, tirou os preconceitos, os medos? O que o Evangelho fez na sua vida? Portanto, irmãos, aceite o Evangelho e experimente uma mudança na sua vida. Tem coisa mais linda do que o Evangelho. E quem aceita o Evangelho, mas continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, a mesma vida antiga, o mesmo ânimo. Desculpa, filho, você não aceitou o Evangelho, porque o Evangelho, ele é uma metamorfose. Ele muda a mente, muda o coração, muda os propósitos, muda os valores, muda a ética, muda a atitude, muda o comportamento. E aí você tem direito agora a dizer que você é um filho de Deus. Aí você é uma nova criatura, aí você vai andar em novidade de vida. Portanto, irmãos, vamos crer no Evangelho de Deus para os últimos dias, amém? Está cheio de boas notícias para você. Está cheio de boas novas para você, coisas lindas, maravilhosas, que vai aquecer o seu coração, e você não vai perder tempo com notícias desta terra, porque não cria expectativa de melhoras aqui nesta terra. Agora a sua expectativa é Cristo no santuário celestial, ali está. Em vez de você perguntar como anda a economia, pergunta onde estão as profecias. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus conceda a mim e a você essa experiência. E que 2021 sejamos o povo da Bíblia, o povo da segunda vinda, e que experimentemos mais profundo a graça maravilhosa de Jesus. Amém?